né, sobre recursos, atualidade sobre recursos, e nós vamos, né, algumas eventuais modificações que tivemos aí na legislação, e resolver aqui algumas questões relativas a recursos que caíram nos últimos exames de ordem. Então, sejam todos bem-vindos e quiserem participar, fazendo perguntas e tudo mais, fiquem sempre à vontade. A ideia aqui é justamente um bate-papo, né, e resolver esses exercícios aqui, essas questões de provas anteriores. Eu chamo a atenção da parte recursal, porque independentemente da área que se for, trabalhista, tributária, civil, administrativa, constitucional, né, penal, qualquer uma delas, a parte recursal sempre poderá estar presente, né? Por exemplo, temos aí o recurso ordinário, né, o recurso para os tribunais superiores, né? Pega lá recurso ordinário, constitucional, um recurso extraordinário, né? É possível em qualquer em qualquer uma dessas áreas darem seja recursos, e por isso que é muito cobrado, né, no exame da ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, certo? E, então, como eu falei, a ideia aqui é sempre ser um bate-papo. Então, sejam bem-vindos e, tendo alguma pergunta, alguma dúvida, algo que não tenham compreendido, né, podem se manifestar aí, fiquem à vontade. Perfeito? Então, vamos lá. Comentar aqui algumas questões de prova. Vou abrir aqui eu compilei aqui algumas questões, né, dos últimos exames, né? Então, vamos lá falar aqui alguma coisinha. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Estão todos conseguindo enxergar? Tá de bom tamanho ali a projeção, pessoal? Estão conseguindo? Tá bom assim? Precisa aumentar um pouco mais? Ficou melhor agora? Tá bom, né? Ótimo. Então, vamos lá. Falar aqui começando com uma primeira questão, né? Rafael ajuizou uma ação de despejo em face... sim, antes de mais nada, né? Alguns primeiros comentários, né? Sempre tem uma legislação atualizada. Né? Podemos ter situações em que houve mudança legislativa, né? Então, é sempre importante termos aí uma legislação a mais atualizada possível, né, no exame da ordem, porque é possível a consulta, então temos que saber exatamente, né, se o nosso texto está atualizado. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, né? Rafael ajuizou uma ação de despejo em face de Luiz sobre o fundamento de que Luiz não teria pago o aluguel do imóvel de sua propriedade nos últimos meses. Em primeira instância, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Rafael, então, interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo tribunal. Posteriormente, Rafael interpôs recurso extraordinário contra o acórdão, alegando violação a uma série de dispositivos constitucionais. Examinando o recurso extraordinário, a vice-presidência do tribunal negou-lhe seguimento sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no referido recurso. Diante do caso narrado, assinale a opção que indica a medida judicial a ser adotada por Rafael. Então, aqui eu chamo a atenção, primeiramente, para alguns pontos que eu acho que vale a pena fazer, né, deixar aqui sublinhado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui essa parte aqui. Ó. Então, estamos diante do quê? Né? Então, a parte interpôs o quê? Recurso extraordinário. Né? Então, temos... Deixa eu mudar de cor, que isso aqui não ficou boa. Vou colocar uma cor verde. Acho que fica melhor. Recurso extraordinário, e a vice-presidência do tribunal negou-lhe seguimento, tá? Sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no referido recurso.
certo? Diante de tal caso, qual a medida judicial a ser adotada, tá? Então, vamos lá. Esses aqui são os fatos que são relevantes, certo? Lembrando, né, o recurso especial, o recurso extraordinário tem um processamento diferenciado e, aliás, tem requisitos diferenciados, né? O recurso extraordinário tem a chamada repercussão geral da questão constitucional. Então, não basta que haja matéria constitucional, é necessário que haja a repercussão geral dessas questões constitucionais. E o recurso extraordinário, antes de ser encaminhado pelo Supremo, ele passa por uma prévia análise do órgão de interposição. No caso, a presidência ou vice-presidência do Tribunal de Origem, do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que poderá tomar várias atitudes. Né? E essas atitudes estão descritas aqui no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Então, vamos pegar aqui artigo 1030 do Código de Processo Civil. Vamos lá, artigo 1030. 1030 do Código de Processo Civil, que ele vai falar justamente quais são as atitudes que o órgão de interposição pode tomar. Negar seguimento, encaminhar para retratação, sobrestar o recurso especial extraordinário ou selecioná-lo como representativo da controvérsia e, por fim, realizar juízo de admissibilidade. Certo? E para cada situação tem uma recorribilidade distinta. Então, nós temos que justamente identificar o que aconteceu com esse recurso. A questão foi bem elaborada, colocou aqui a terminologia correta, o que facilita a resposta a essa questão. Veja que a questão fala justamente que o tribunal negou o seguimento, né? O tribunal negou o seguimento ao recurso extraordinário. Então, nesse caso, quando o tribunal deixa de encaminhar um recurso extraordinário para o órgão de destino em razão de o Supremo ou já ter recusado a repercussão geral, ou de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido a matéria e o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo em repercussão geral, ou se for um recurso especial e tiver sido negado seguimento porque o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento do STJ, do STJ firmado em recurso repetitivo, então, nesse caso, o recurso adequado vai ser o agravo interno, certo? Então, obviamente, com o objetivo de demonstrar que o meu caso é diferente. Né? Então, veja que houve a negativa de seguimento, porque o Supremo teria dito que não havia repercussão geral da matéria. Então, a alternativa correta é essa aqui, ó. É essa C, interposição de agravo interno, no intuito de demonstrar a distinção entre a questão constitucional discutida no recurso extraordinário e a discutida no recurso no qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral. Tá? E a resposta está justamente aqui no artigo 1030, parágrafo 2º, que fala o seguinte, né? Então, o artigo 1030 fala exatamente da atitude que o órgão de interposição pode tomar quando na análise de um recurso extraordinário, e ele fala negar seguimento a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência da repercussão geral, que é exatamente o caso da pergunta. Então, ele negou o seguimento porque o Supremo já teria entendido que não havia repercussão geral da matéria. Para questionar, né, para impugnar, para recorrer desta decisão monocrática do presidente do tribunal, eu tenho que interpor um agravo interno, que é o que diz aqui o artigo 1030, no seu parágrafo 2º. Da decisão proferida com fundamentos nos incisos 1º e 3º, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Então, veja, negado seguimento ao meu recurso, em razão da aplicação do regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, caberá um agravo interno. Perfeito? Esta é a resposta.
chama atenção para a seguinte situação. Caso, né, e a mesma solução, agravo interno, seria se o órgão de interposição tivesse determinado o sobrestamento do recurso para aguardar a fixação da tese pelo STJ ou pelo STF, conforme recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário com repercussão geral. Certo? Então, sobrestamento e negativa de seguimento deve-se interpor um agravo interno. Tá? Agora, se o recurso tivesse sido inadmitido em razão de falta de requisito de admissibilidade, ou seja, se o fundamento fosse no inciso 5º, o recurso fosse inadmitido em razão do juízo de admissibilidade, por falta de algum dos requisitos de admissibilidade, então caberia uma outra espécie recursal, que é o chamado agravo em recurso extraordinário, agravo em recurso especial, e que está previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil. E vamos fazer a leitura desse dispositivo para compreender bem essa matéria sobre essa análise do recurso especial e recurso extraordinário. O artigo 1042 trata, então, desse tal do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário. Veja que ele é utilizado quando for inadmitido o recurso especial extraordinário. Cabe agravo em recurso especial e em recurso extraordinário contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, por ausência dos requisitos de admissibilidade. Agora, quando o trancamento, a negativa de seguimento for fundada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, aí é caso de agravo interno. Vocês podem até colocar aí no código de vocês, que vocês queiram anotar, para complementar esse dispositivo, ficaria a redação muito boa se tivesse assim: cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, caso em que caberá agravo interno, ou seja, quando fundada na aplicação do entendimento de recursos repetitivos ou de repercussão geral, o recurso adequado é o agravo interno. Perfeito? E aproveitando aqui o ensejo também para concluir esse assunto, pode acontecer que o mesmo recurso ele tenha sido inadmitido e tenha o seu segmento negado. Ou seja, é muito comum haver recurso especial, recurso extraordinário com mais de um capítulo. E uma parte negando-lhe seguimento, porque está em conformidade com o entendimento firmado pela STJ em recurso competitivo, por exemplo, e a outra parte de ser inadmitida em razão da falta de requisito de admissibilidade, certo? E é isso que a doutrina chama de decisão mista, ou seja, o recurso é um só. Porém, em parte, é negado o segmento, com base no artigo 1030, inciso 1º, e, em parte, o recurso é inadmitido, com base no artigo 1030, inciso 5º. Então, nesse caso, caberão 2 recursos. Teremos aí uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Por quê? Porque, nesse caso, haverá uma única decisão e caberão 2 recursos. Tanto agravo em recurso especial, o exemplo que eu estou dando, porque foi inadmitido em parte o recurso, quanto caberá o agravo interno, porque, em parte, ele teve o seu segmento negado. Então, por isso, só para complementar bem a matéria, caberão 2 recursos nessa hipótese. Beleza, pessoal? Compreenderam bem? Alguma pergunta aqui em relação a esse tópico, a essa matéria sobre recurso especial, extraordinário, negativa de segmento, admissibilidade? Tudo certo, Carmen? Beleza. Viviane, tudo certo? Beleza. Stephanie, Cláudia, perfeito. Viviane Lins, né? Então, repetir o final. O final diz respeito, então, à decisão que, eventualmente, tenha duplo fundamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho.
Não consegui. Não vai dar. Bom, eu vou tentar fazer o seguinte. Peraí. Vamos fazer um desenho aqui. Eu estou sem a minha mesa digitalizadora, não vou conseguir desenhar tão bem quanto eu gostaria, mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, né, que o meu recurso especial, tá? Então, o meu recurso especial, ele tenha 2 capítulos. Um capítulo, aqui, um capítulo danos morais e um capítulo lucros cessantes, tá? Então, o meu recurso especial, ele tem 2 capítulos, certo? Eu interpus o recurso especial, 2 capítulos. E o vice-presidente, ao fazer o juízo de admissibilidade, né, ao analisar o meu recurso especial, ele entendeu, bom, em relação aos danos morais, aqui nós temos já um julgamento proferido lá no tema número 780 de recurso especial repetitivo. Então, ele vai aqui negar seguimento. Nega seguimento. Certo? Ele nega seguimento porque o acórdão recorrido está de acordo com o tema 780, julgado no recurso especial repetitivo. E quanto aos lucros cessantes, faltou, vamos imaginar aqui que implicou o reexame fático probatório, ou seja, súmula 7 do STJ. Tá? Ele inadmite o recurso, fala, inadmite o recurso, porque implica reexame fático probatório. Então, veja, o recurso é um só, a decisão é uma só, mas nós temos aqui uma parte negando o seguimento e uma parte sendo inadmitida. O que acontece? Isso aqui dará ensejo a 2 recursos. Na parte que foi negado o seguimento, caberá um agravo em recurso especial, que é o agravo previsto lá no artigo 1000. Desculpe. Aqui é o contrário, perdão. Aqui caberá um agravo interno. Negou seguimento, agravo interno. Nos termos do artigo 1030, parágrafo 2º. E na parte que foi inadmitido, aqui sim caberá o tal do ARESP, agravo em recurso especial, nos termos do artigo 1042 do Código de Processo Civil. Entendeu, Viviane? Então, no mesmo prazo de 15 dias, estão intimados desse acordo, no prazo desse acordo, dessa decisão que inadmitiu, terá 15 dias para interpor 2 recursos. Agravo interno na parte que negou seguimento e agravo em recurso especial na parte que foi inadmitida. Sou obrigado a interpor os 2? Não, recorre do que quiser. Quer recorrer só dos danos morais, interpõe só agravo interno. Quer recorrer só dos lucros cessantes, interpõe só o agravo em recurso especial. Perfeito? Mais alguma dúvida, pessoal? Compreendido aqui? Beleza. Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos aqui verificar o seguinte. Devidamente intimado do acordo proferido pela Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que desproveu sua apelação, Diogo opõe embargos de declaração, alegando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de incidente de assunção de competência aplicável ao caso. Nos embargos de declaração, Diego também alegou, para fins de pré-questionamento, que o acórdão teria se omitido a respeito de determinado dispositivo de lei federal. Em paralelo, antes do julgamento dos embargos de declaração, José, que é a outra parte, né, o então apelado, interpõe recurso especial, alegando violação ao artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, visto que a Câmara Civil do Tribunal de Justiça não fixou honorários de sucumbências recursais no acórdão que julgou a apelação de Diego. Diante dessa situação hipotética descrita, assinale a alternativa correta. Tá? Vamos lá, analisar as alternativas. Diego não poderia ter fundamentado seus embargos de declaração na ausência de manifestação
pelo acórdão que julgou a apelação acerca de tese firmada em sede de incidente de assunção de competência aplicável ao caso, pois os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aqui tem que chamar atenção para um dispositivo específico do Código de Processo Civil. Por quê? O Código de Processo Civil, ele equipara uma decisão omissa a uma decisão desfundamentada. Tá? Então, vamos começar com a seguinte leitura. Artigo 1022 do Código de Processo Civil, parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso do julgamento. Então, claro, o recurso de embargo de declaração é um recurso de fundamentação vinculada que tem por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. No entanto, o próprio Código de Processo Civil equipara uma omissão, aqui fiz o parágrafo único, quando o órgão jurisdicional deixar de se manifestar sob um precedente, uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso, sob julgamento, bem como também se considera omissa uma decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º, e esse 489, parágrafo 1º, trata justamente de uma decisão desfundamentada. Perfeito? Então, temos aí essa equiparação e, portanto, em razão deste dispositivo, essa alternativa inicial está errada. Tá? Então, sim, Diego poderia tranquilamente interpor embargos de declaração. Tá? Então, está errado essa alternativa A. Perfeito? Próximo. Ainda que os embargos de declaração opostos por Diego venham a ser rejeitados ou não alteram a conclusão do julgamento anterior da Câmara, o recurso especial interposto por José somente será processado se for por ele ratificado após a apreciação dos embargos de declaração. Aqui também temos que prestar atenção numa mudança que houve no Código de Processo Civil. Aqui nós estamos diante da situação em que a parte interpôs um recurso de embargos de declaração e a outra interpôs um recurso próprio para atacar. Né? Então, no caso ali, o Diego interpôs em base de declaração e o outro, que foi quem que era o outro? José, ele interpôs um recurso especial. Perfeito? E aí vem a seguinte questão. Olha, nesse caso, ele não precisa fazer nada. Né? Então, se for rejeitado ou não alterar nenhuma coisa no acórdão, ele não precisa fazer absolutamente nada. E nós temos um dispositivo específico, que é aqui o artigo 1024, parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. Ou seja, José não precisa ratificar o seu recurso anteriormente interposto, porque não alterou nada. Ah, mas e se tivesse alterado? Bom, se tivesse alterado, aí José poderia se valer do artigo 1024, parágrafo 4º, que disciplina o chamado princípio da complementaridade. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias. Então, se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Diego tivesse alterado, José, que já tinha interposto recurso, teria o direito de complementar as suas razões nos exatos limites da modificação verificada. É o tal do princípio da complementaridade. Perfeito? Então, também essa alternativa B está incorreta. Vamos aqui para a alternativa C. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo,
mas interrompem o prazo para interposição de outros recursos, de modo que Diego ainda poderá interpor recurso especial contra o acordo após o julgamento dos embargos de declaração, se for o caso. E é exatamente essa a alternativa correta. Essa aqui é a alternativa correta. Né? A ideia, né, dos embargos de declaração é integrar a decisão embargada. Por isso que, uma vez interpostos os embargos de declaração, eles, de regra, vão interromper o prazo para recurso para qualquer das partes. Certo? Então, aguardando essa integração do julgado, proferida uma decisão julgando os embargos de declaração, o prazo recursal vai começar do zero para interpor o recurso próprio. No exemplo dessa questão, o recurso é o recurso especial. Né? Então, ele vai poder interpor recurso especial normalmente, porque seu prazo foi interrompido com a interposição dos embargos de declaração. A única, né, duas hipóteses onde os embargos de declaração não vão interromper o prazo para recurso, aproveitando aqui a matéria, que é o seguinte: duas são as hipóteses em que os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de recurso. Deixa eu só pegar aqui o dispositivo legal. Veja, né, a interrupção do prazo está aqui no caput do artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição do recurso. Então, é essa ali que é a resposta correta. Duas são as hipóteses: intempestividade dos embargos de declaração. Então, seus embargos são intempestivos, eles não têm o condão de interromper o prazo para recurso. E a outra hipótese onde não opera o efeito interruptivo é a hipótese prevista no artigo 1026, parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Tá? Então, vamos desenhar aqui. Voltemos àquela nossa quadrinho aqui. E vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos imaginar que fazer uma linha do tempo aqui. Eu tenha, por exemplo, lá uma decisão judicial. Tá? Eu tenho aqui uma decisão judicial, vamos imaginar que fosse aqui uma sentença. Eu tenho aqui uma sentença, mais fácil de compreender. Sentença. Contra essa sentença, veio a parte e interpôs embargos de declaração. Perfeito? Interpôs embargos de declaração. Tá? Vamos imaginar que o réu tenha interposto embargos de declaração. Perfeito? Então, o recurso próprio contra a sentença é apelação, mas interpostos os embargos de declaração ficou interrompido. Haverá aqui uma decisão julgando os embargos de declaração. Vamos imaginar que essa decisão entenda que esses embargos sejam protelatórios, aplicou o artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e aplicou uma multa de até 2%. Certo? Aplicou uma multa de até 2%. A mesma parte, intimada essa decisão, interpôs novos embargos de declaração sucessivamente. A mesma parte, o réu interpôs novos embargos de declaração. E ao julgar estes embargos de declaração, haverá uma nova decisão. E vamos imaginar, né, que ele também tenha considerado que esses embargos são protelatórios. Certo? Poderia não ter considerado protelatórios, mas vamos imaginar que ele tenha entendido que os embargos são protelatórios. Aí, nesse caso, vai ser aplicado o artigo 1026, mas o seu parágrafo 3º. E haverá uma elevação da multa. Não haverá uma nova multa, uma elevação para até 10%. E a interposição de qualquer recurso fica condicionado ao depósito do valor. Até aqui opera o efeito interruptivo. Os embargos de declaração interromperam o prazo para apelação da sentença. Perfeito? A parte, se quiser recorrer, lembrando aqui que os embargos de declaração têm o chamado efeito integrativo. Tem uma sentença que foi integrada pelas decisões nos embargos de declaração. Tudo isso aqui forma um todo, e disso cabe, no exemplo, já que é uma sentença, cabe apelação. Normalmente, o prazo está interrompido pelos embargos de declaração. Porém, se a mesma parte sucessivamente interpuser novos embargos de declaração, aí nós temos a incidência daquele parágrafo 4º que nós fizemos a leitura há pouco.
que diz: não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Consequentemente, nesta hipótese, não mais haverá a interrupção do prazo. Portanto, mesmo que a parte tenha recolhido a multa e tudo mais, não poderá mais interpor agora uma apelação. Se ela interpuser a sua apelação, o réu interpuser a apelação, o que acontece? Essa apelação é tida por intempestiva, porque estes embargos de declaração não interrompem o prazo para recurso, porque eles são manifestamente incabíveis em razão de os dois anteriores já terem sido considerados protelatórios. Ok? Então, prestar atenção nesta parte aí. Voltemos aqui à pergunta. Ao último item, né? Caso sejam desprovidos os embargos de declaração opostos por Diego, não será considerado como incluído no acórdão o dispositivo legal por ele invocado nos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, ainda que o Tribunal Superior posteriormente considere existente a omissão. Aqui, esse dispositivo, né, a linha, ela está errada, porque o artigo 1025 do Código de Processo Civil disciplinou justamente o contrário. O artigo 1025 trata do chamado pré-questionamento ficto, que diz que consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, veja, essa é a alternativa D, está em total descompasso com o artigo 1025 do Código de Processo Civil, e por isso que ela é uma alternativa errada. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. João ajuizou umas... alguma pergunta, pessoal? Ficou claro? Dúvidas até aqui? Tudo em ordem? Então, vamos em frente. Próximo. João ajuizou uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a Carla. Ao examinar a petição inicial, o juiz competente entendeu que a causa dispensava a fase instrutória e, independentemente da citação de Carla, julgou liminarmente improcedente o pedido de João, visto que contrário a enunciado de súmula do STJ. Nessa situação hipotética, assinala a opção que indica o recurso que João deve interpor. Nós estamos aqui diante da tal da sentença liminar de improcedência do pedido, que está disciplinada lá no artigo 320. Não lembro onde é aqui. É 332, perdão. 332. Sentença liminar da improcedência do pedido. Nas causas que dispensem fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, e aqui nós temos uns pronunciamentos qualificados, precedentes, enunciados de súmula do STF ao STJ, acordo proferido pelo STF ao STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em RDR ou IAC, enunciado de súmula de TJ sobre direito local, e também quando já ficar de plano constatada a decadência ou a prescrição. Então, temos aí essa tal da sentença liminar de improcedência do pedido. Bom, apesar do código falar que é improcedência liminar do pedido, né, se esta decisão acarretar o encerramento da fase cognitiva, ela é uma sentença e, portanto, contra ela caberá o recurso de apelação, certo? Então, se isso implicar o encerramento da fase cognitiva, como é o caso, então isto é uma sentença. Então, vamos lá. As alternativas, né? Comentários sobre cada uma delas. O agravo de instrumento, né? Assinado nessa situação hipotética, assinada a opção que indica o recurso que João deve interpor. Agravo de instrumento, uma vez que o julgamento de procedência liminar do pedido ocorre por meio de prolação de decisão interlocutória agravável, falso, né? Se pôs fim à fase cognitiva, é uma sentença. Ele podia ter julgado liminarmente improcedente uma parte do pedido,
Aí, se fosse uma decisão interlocutória parcial de mérito, aí caberia agravo de instrumento desta parcela. Mas como aqui falou que era foi tudo, então é uma sentença, tá? Então não cabe agravo de instrumento. Portanto, excluímos aqui as alternativas A e B. Né? Então não tem nada de urgência, não tem nada. Mas eu faço uma observação aqui na linha B, né? Tendo em vista que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão de recurso de apelação. Esse aqui é o tema 988 de recurso especial repetitivo, né, que cabe agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória, desde que haja uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Certo? Só que nesse caso aqui não cabe agravo de instrumento, porque ele pôs fim à fase cognitiva. Certo? Então vamos lá, as alternativas C e D. Então cabe apelação. Então vamos lá. Sendo facultado ao juiz retratar-se no prazo de 5 dias do julgamento liminar de procedência do pedido. E é essa, sim, a alternativa correta. Certo? Essa aqui é a alternativa correta, tá? Que nós temos no artigo, aquele mesmo artigo 332 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Então, este aqui é um dos raros casos em que a apelação terá o chamado efeito regressivo ou de retratação. Por isso, esta é a alternativa correta. Perfeito? A alternativa D, né, está errada, por quê? Diz que cabe apelação, a apelação é o recurso correto, com certeza, mas aí fala o seguinte: sendo o recurso distribuído diretamente ao relator do tribunal, que será responsável por intimar a parte contrária, apresentar a resposta à apelação em 15 dias, está tudo errado. Né? Por quê? Porque justamente nesse caso, primeiro, é uma das hipóteses em que se admite retratação, e segundo, o outro erro é que, uma vez interposto o recurso de apelação, quem é responsável por intimar a parte contrária para apresentar a resposta é o próprio juízo de primeiro grau, e não o relator. Por isso, essa alternativa D está errada. Vamos para a próxima. Em uma ação coletiva, ajuizada por Associação Brasileira XYZ, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em segunda instância, o tribunal negou o provimento à apelação interposta pela Associação Brasileira XYZ e manteve a sentença proferida. A associação, contudo, notou que um outro tribunal do país, em específico, decidiu sobre a questão de direito similar de forma distinta, tendo atribuído interpretação diversa à mesma norma infraconstitucional federal. A respeito da hipótese narrada, assinale a opção que apresenta a medida judicial a ser adotada pela Associação Brasileira XYZ. Ora, se estamos diante, então nós temos que pegar aqui a informação que nos é importante. Qual é a informação que é importante? Nós estamos diante de um acórdão, né, que negou provimento à apelação. Perfeito? Então, o tribunal negou o provimento à apelação. Temos aí um acórdão do Tribunal de Justiça. Recursos cabíveis de um acórdão do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Segundo Grau, é só ou recurso especial ou recurso extraordinário. Não cabe outro recurso. Além de, claro, de embargos de declaração, se a decisão for omissa, obscura, contraditória. Então, acórdão do TJ ou do TRF, recurso, de regra, no julgamento de uma apelação, vai ser só recurso especial e recurso extraordinário. Pessoal, não esqueça de ver aqui as informações que foram postadas aqui pela coordenação do curso aqui do lado, tá? Vejam aí, por favor. E aí, vamos lá. Então, veja. Vamos excluir, vamos até por a resposta ficar fácil se tivermos em mente que só cabe recurso especial. E a alternativa correta é justamente a alternativa A. Caberá a interposição de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, devendo a associação recorrente comprovar no recurso
a divergência entre o acórdão recorrido e o julgado de outro tribunal, além de mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, que é fazer justamente o chamado confronto analítico. Tá? Então, cabe o recurso especial por divergência. Artigo 105, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. E por que os outros estão errados? A interposição de embargo de divergência. Não cabe. O embargo de divergência só cabe contra acórdão do STJ no julgamento de um recurso especial ou de um acórdão do STF no julgamento de um recurso extraordinário. Só. É isso que diz o artigo 1044 do Código de Processo Civil. 1043, perdão, do Código de Processo Civil. Alternativa C está errada. Pedido de instauração de incidente de assunção de competência. Nada a ver. Até porque, na verdade, já foi julgado. Né? O tribunal já negou o provimento da apelação. Eventual IAC, incidente de assunção de competência, ou mesmo a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é sempre anterior ao julgamento da apelação. Depois de julgada a apelação, não dá para ser instaurado nenhum IAC, nenhum IRDR. Tá? Então, as outras duas alternativas estão completamente equivocadas. Tá? Então, aqui, sabendo já de plano que caberia recurso especial, o resto já está completamente descartado. Vamos pular isso aqui de recurso especial, senão fica muito para recurso especial. Vamos ver aqui. Um outro. Vamos ver esse daqui. Veja como cai bastante recurso especial extraordinário. Até porque, como eu falei, né, recurso especial extraordinário serve para qualquer matéria, inclusive criminal, trabalhista, especialmente, né, extraordinário e tal, cabe para qualquer um. Mas vamos lá, vamos pegar esse daqui. Ó. Vou pegar aqui esse quarto aqui. Corretora de seguros XYZ ajuizou ação de cobrança em face de Alegria Assistência Médica, pugnando pelo pagamento de taxa de comissão de corretagem que a segunda se recusa a pagar, apesar de a autora estar prestando devidamente os serviços de corretagem. O juízo de primeiro grau julgou pela procedência do pedido. Então, vamos lá, nos interessa aqui. Então, o juízo de primeiro grau julgou pela procedência do pedido. Tá? Na mesma oportunidade, concedeu tutela antecipada, para que a Alegria faça o pagamento da comissão devida mensalmente. Nessa circunstância, o advogado da Alegria, buscando imediatamente suspender os efeitos da sentença, deve. Então, veja, aqui nós temos uma sentença que julgou procedente o pedido e, na mesma oportunidade, concedeu uma tutela provisória na sentença. Tá? O que a parte tem de fazer? Tá? Veja, a decisão que concede, né, aqui, o capítulo da decisão que concede tutela provisória na sentença é uma decisão interlocutória ou não? Tá? E, por integrar o capítulo da sentença, ela é considerada uma sentença também. Então, aqui nós temos que ler o artigo 1009 do Código de Processo Civil, F, 1009 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte, ó, da sentença cabe apelação. O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem o capítulo da sentença. É aqui uma decorrência do princípio da unirrecorribilidade e tudo mais, né? Ou seja, aqui nós temos uma questão seguinte. Se o juiz, ao proferir a sentença, um dos capítulos dessa sentença contiver alguma coisa que faça parte do rol do artigo 1015, por exemplo, conceder uma tutela provisória, rejeitar a convenção da arbitragem, excluir litisconsorte, que mais? Rejeitar a gratuidade da justiça, isso tudo continua sendo uma decisão interlocutória. Perfeito? Desculpe. Continua sendo uma sentença, é um capítulo da sentença, ainda que faça parte do rol do artigo 1015, justamente em decorrência
desse artigo 1009, parágrafo 3º. Então, mesmo para suspender o efeito, a parte vai interpor uma apelação, certo? Então, o que a parte vai fazer? Olha, nesta específica hipótese que o juízo de primeiro grau concedeu uma tutela provisória na sentença, vejam que nesta circunstância, né, começa, segundo o artigo 1012, parágrafo 1º, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede tutela provisória, certo? Então, justamente, a sentença começou a produzir efeitos. E o enunciado da pergunta é, como advogado da Alegria Assistência Médica, buscando imediatamente suspender os efeitos da sentença, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um pedido de concessão de efeito suspensivo a essa sentença. Ou seja, vai ser aplicado aqui o artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º. Vamos interpor uma apelação e fazer um requerimento diretamente no tribunal para atribuir o efeito suspensivo à apelação. Então, eu tenho que promover duas medidas: interpor a apelação contra a sentença e requerer a atribuição do efeito suspensivo lá no tribunal, comprovando o fumus boni iuris, a probabilidade de provimento do recurso, e o periculum in mora, a probabilidade de acarretar um dano grave de difícil e incerta reparação, certo? Então, eu vou fazer justamente isso, e esta é a alternativa correta, como nós vamos verificar aqui na linha B. Tá? Então, veja, a alternativa correta é essa B aqui. Interpor a apelação no prazo de 15 dias úteis, objetivando a reforma da sentença e pleitear efeito suspensivo diretamente ao tribunal por pedido próprio durante a tramitação da apelação em primeiro grau, que é exatamente o artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º do Código de Processo Civil. Essa é a resposta correta. Perfeito? Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Próxima, deixa eu ver aqui uma interessante. Isso aqui não. Vamos pegar essa aqui, que trata de juizados especiais. 10. Arthur ajuizou a ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais em razão de falha na prestação de serviços pela sociedade empresária X. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando em sua fundamentação a importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargos de declaração para ver sanada a omissão. Certo? E aí, diante de tal cenário, assinada a alternativa correta. E aqui nós temos a alternativa A. Arthur poderá opor embargos de declaração suspendendo o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. B. Os embargos de declaração não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso para a turma recursal, de modo que Arthur deverá optar entre os embargos ou o recurso, sob pena de preclusão. Eventuais embargos de declaração interromperão o prazo para interposição de recurso para a turma recursal, e Arthur não deverá interpor embargos de declaração, pois esses não são cabíveis no âmbito dos juizados especiais. Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, vamos para a Lei 9.099. Tá? Vamos abrir aqui, artigo 49. Tá? Vamos aqui excluir algumas. Né? Alternativa D, vamos excluir.
Arthur não deverá interpor em base de declaração, pois estes não são cabíveis no âmbito dos juizados especiais. Essa alternativa, obviamente, é errada, porque a própria Lei 9.099 é expressa falar dos embargos de declaração, certo? Caberão em base de declaração contra a sentença ou acordo nos casos previstos no Código de Processo Civil. Perfeito. Então, cabem aí os embargos de declaração. Então, a alternativa D está errada. Tá? A alternativa B também está errada. Os embargos de declaração não interrompem ou suspendem o prazo e a parte deverá optar entre um e outro. Né? É errado porque, artigo 50, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, claro, cabem e, além disso, interrompem o prazo. Então, a alternativa B também está correta. E a discussão aqui, né, vamos lá, vejam como eu falei no começo, da importância de termos uma legislação atualizada. Nós já excluímos as alternativas B e D. Então, estamos aqui entre a alternativa A e C. Arthur poderá opor embargos de declaração, suspendendo o prazo para interposição do recurso para a turma recursal. C. Eventuais embargos de declaração interromperão o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. Então, a discussão é essa. Cabem os embargos e o prazo, uma vez interpostos os embargos de declaração, eles vão interromper o prazo ou vão suspender o prazo. E essa é uma pegadinha em razão da alteração da redação trazida no artigo 50. Vejam que a redação original do artigo 50 falava o seguinte: quando interpostos contra a sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. Mas isso foi alterado. Com o Código de Processo Civil, a Lei 13.105, deu uma nova redação ao artigo 50, para falar que agora os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Não interessa se é contra a sentença, acordo, etc. Então, por isso que eu falei a importância de termos uma legislação atualizada, porque a discussão foi só essa. Afinal de contas, os embargos interrompem ou suspendem o prazo. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Eventuais embargos de declaração por Arthur interromperão o prazo para a interposição de recurso para a turma recursal. Esta é a alternativa correta. Perfeito? Vamos lá. Outra pergunta, né? Porque eu havia pulado anteriormente. Aqui. Esse aqui, na verdade, até de uma certa forma, nós já respondemos numa outra pergunta anterior. Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Então, estamos diante de um acórdão do TJ ou do TRF. Com a publicação do acórdão, proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial, alegando que o julgado teria negado vigência a dispositivo de lei federal. Simultaneamente, Lucas opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando omissão, etc. Ou seja, nós temos um acórdão do TJ ou do TRF, em que uma das partes interpôs o recurso especial e a outra parte interpôs embargos de declaração. E aí, quais as consequências que isso pode ter? Certo? Isso vai ser aplicado lá a questão da complementaridade e a questão da desnecessidade de ratificação, conforme nós vimos na pergunta feita, né, com a resposta que demos anteriormente. Tá? Então, vamos lá. Alternativa A. Recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do julgamento em base de declaração. Falso. Nós vimos há pouco lá o artigo 1024, parágrafo 5º, que diz que se os embargos forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento interior, o recurso da outra parte vai ser processado e julgado independentemente de ratificação. Então, a alternativa correta. É incorreta, né? Essa aqui está errada. Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas,
terá o direito de complementar ou alterar as razões do seu recurso especial, independentemente do resultado dos embargos de declaração. Está errado também, porque ele só vai ter o direito de complementar ou alterar as razões do seu recurso especial caso os embargos de declaração impliquem modificação da decisão embargada, que é a incidência do artigo 1024, parágrafo 4º, certo? Então, também aqui está errado. C. Alberto não precisará ratificar as razões do seu recurso especial para que o recurso seja processado e julgado se os embargos de declaração forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. É exatamente essa a alternativa correta. Essa aqui é a alternativa correta, que é, mais uma vez, o parágrafo 5º do artigo 1024, que, se não nada foi alterado, né, o recurso vai ser processado normalmente. E a alternativa D está errada. Deverá interpor novo recurso especial após julgamento dos embargos de declaração? Nada a ver. Resposta completamente errada. Perfeito? Vamos ver aqui essas últimas duas aqui. Perguntas, pessoal. Até aqui alguma pergunta? Como é que está? Está tudo certo? Tudo em ordem, pessoal? Tudo certo, Viviane Lins? Então, ótimo. Carmen, Raíssa, Cristina, beleza. Antonieta, Luana, perfeito. Então, vamos lá. Stephanie, obrigado, Stephanie. Vamos lá. Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu, em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria do tabaco, a inversão do ônus da prova. Vamos lá, informação relevante. Requereu a inversão do ônus da prova, por considerar que a parte ré possuía melhores condições de produzir a prova. O magistrado, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o requerimento. Porém, considerar que a inversão poderia gerar situação que a desincumbência do encargo seria excessivamente difícil. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui uma decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova. E aí, vamos lá, qual o recurso cabível? Então, isso aqui é uma decisão interlocutória para sabermos se cabe agravo de instrumento. Nós temos que ir lá para o artigo 1015 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal que estabelece se cabe ou não agravo de instrumento é o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, nós temos que olhar aqui. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre... Vamos ver aqui. Redistribuição dos ônus da prova. Que é o caso aqui. Não me interessa se foi deferido ou indeferida a redistribuição. Decisão interlocutória que versar sobre redistribuição do ônus da prova é tipicamente uma decisão interlocutória agravável. Então, vamos lá voltar para a nossa questão para responder. A alternativa correta aqui, vamos lá, é a alternativa C. A decisão é impugnável por agravo de instrumento. Certo? Essa é a alternativa correta. As demais estão erradas. Decisão impugnável por agravo interno. Não, agravo interno só cabe contra a decisão monocrática de algum integrante de tribunal. Errado. A decisão é irrecorrível. Não, a lei é clara lá, artigo 1015, inciso lá 12, eu acho. Decisão impugnável por agravo de instrumento é correta. E D, a parte autora deverá aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação ou nas contrarrazões do recurso de apelação. Estava errado porque é uma hipótese que a lei expressamente estabeleceu ser de agravo de instrumento. Só seria correta a alternativa D se essa decisão de inversão do ônus da prova não fizesse parte do rol do artigo 1015. Mas, como nós vimos, o artigo 1015 é expresso em estabelecer o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que
determina a redistribuição dos opróbrios, artigo 1015, inciso 11. Então, se não estivesse aqui, aí seria a alternativa B. Mas como está aqui previsto, é a alternativa C, cabe agravo de instrumento. Perfeito? E vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alternativa, a questão número 13, né, que eu vou fazer a leitura aqui. Esse é interessante também. Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgando improcedente, o que levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação das contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido, por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Intimada dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância, Mariana deverá fazer o quê? Certo? Qual é o meio processual adequado neste caso? E aqui é uma situação interessante porque ele diz respeito ao processamento da apelação e à usurpação de competência. Vejam que o artigo 1010 do Código de Processo Civil, que trata do processamento da apelação, ele fala simplesmente, interposta a apelação, o apelado vai ser intimado para apresentar contrarrazões, e depois disso, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, hoje, o juízo de primeiro grau não mais faz juízo de admissibilidade. Então, ele não pode dizer se a apelação é ou não tempestiva. Interposta a apelação, ele tem que intimar a parte contrária para apresentar a resposta e encaminhar os autos para o órgão de destino. E se ele inadmitir, ele estará praticando um ato que é de competência do Tribunal de Justiça. Portanto, ele estará usurpando a competência do Tribunal de Justiça. E no caso de usurpação de competência, o meio processual adequado chama-se reclamação, que é o que diz aqui o artigo 988, inciso 1º do Código de Processo Civil. Caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar competência do tribunal. Então, o juízo de primeiro grau usurpou a competência do TJ, então caberá uma reclamação para o TJ, que é o que diz justamente que a reclamação vai ser julgada pelo tribunal cuja competência se busca preservar, que é o inciso 1º, o parágrafo 1º do artigo 988 do Código de Processo Civil. Então, para responder essa pergunta, artigo 1010, parágrafo 3º, 988, inciso 1º e parágrafo 1º. Por isso que, neste caso, a resposta adequada, correta, vai ser a alternativa B. Mariana deverá ajuizar reclamação no Tribunal de Justiça sob o fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. Esta é a alternativa correta. Não cabe agravo de instrumento, não cabe agravo interno e não cabe nova apelação, sendo erradas as demais alternativas. Perfeito? Paulo, obrigado pela... Estamos aí, Paulo, o que precisar. A ideia aqui é justamente auxiliá-los a compreender essa matéria. Espero que esteja sendo útil. E vamos aqui para a última questão, que é 12. Jorge ajuizou demanda contra Maria, requerendo sua condenação à realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Então, havia 2 pedidos. Então, vamos lá. Temos aqui 2 pedidos. Obrigação de fazer e pagamento de quantia certa.
fez requerimento de tutela provisória, temos aí um requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência de ambos os pedidos, em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Então, o autor formulou 2 pedidos, certo? Pediu tutela provisória de urgência só em relação à obrigação de fazer. Na sentença, o juiz julgou procedente ambos os pedidos e concedeu uma tutela provisória na própria sentença. Então, veja, ele determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer na própria sentença. Tá? Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Então, veja, a questão da quantia certa não quer recorrer. Perfeito, né? Então, vamos lá. O que o advogado deve fazer nesse caso? Tá? Então, primeira observação, é possível recorrer só de parte da sentença? Claro que pode. O artigo 1002 é específico. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, sim, podemos recorrer só de parte dessa matéria, tá? De parte da sentença. E aí, o que eu posso fazer para afastar essa questão da obrigação de fazer? Lembrando que na sentença foi concedida uma tutela provisória. Então, vamos lá. Voltemos ao artigo 1012, que nós já fizemos a leitura hoje, né? Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede tutela provisória. Então, nesse caso, já começa a produzir efeitos, e reitero, foi na sentença que foi concedida a tutela provisória. Perfeito? Então, para impugnar tudo, ela não quer cumprir a obrigação de fazer e quer reformar a sentença, né, ela só pode interpor apelação. Né? Voltemos mais uma vez ao artigo 1009, parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se mesmo quando as questões mencionadas integrarem capítulo da sentença. Então, veja, o juiz concedeu uma tutela provisória na sentença. Isto é uma sentença. Para recorrer, só cabe apelação. E eu posso formular um pedido de tutela provisória no tribunal. Perfeito? Nós vamos verificar aqui quais são as alternativas para que saibamos qual seria a correta. Então, peguemos aqui. Então, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Nessa circunstância, o advogado deve fazer o quê? Impetrar mandado de segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o juízo sentenciante? Claro que não. Não cabe mandado de segurança contra decisão passível de recurso. O artigo 5º da Lei 12.016 é expresso em dizer que não cabe recurso que não cabe mandado de segurança se couber recurso. Então, alternativa A está fora. Alternativa B, interpor agravo de instrumento impugnando o deferimento de tutela provisória, pois ausentes seus requisitos. Não cabe agravo de instrumento, porque é um capítulo da sentença. Então, só cabe apelação. E a alternativa correta, então, é a alternativa C. Interpor apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação ao final da obrigação de fazer. Então, no único recurso, vai impugnar as duas coisas. E mais, poderia aqui, a resposta ficar mais completa ainda, dizer, né, que Mariana, né, o advogado, né, de Maria, poderia fazer o quê? Requerer um efeito suspensivo à apelação para lá com requerimento diretamente no tribunal, nos termos do artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º, para suspender a eficácia da sentença quando concedeu a tutela provisória na obrigação de fazer. Então, a alternativa correta é a C, a menos errada, digamos assim, e interpor agravo de instrumento impugnando a tutela provisória, a condenação final, está errado. Então, a alternativa correta
é a alternativa C. Dúvidas, pessoal? Até aqui, alguma pergunta? Quanto que nós vimos até agora? Tudo em ordem? Ah, entendi. Viviane, realmente, né, ver a parte de recurso especial, recurso extraordinário, reclamação, é algo que, para quem está mais no início, fica um pouco mais complicado, né? Mas vamos lá. Obrigado, Vanessa. Tem só mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a seguinte questão nova, mais uma vez falando de temos que nos atualizar. Nós temos um dispositivo que foi incluído agora em 2022 pela Lei 14.365, e a OAB gosta de coisas novas, né? Saber se estamos antenados e atualizados, e permite sustentação oral em agravo interno em situações não previstas no Código de Processo Civil. Tá? Então, o Código de Processo Civil, ele prevê sustentação oral lá no artigo 937. Tá? Vamos pegar aqui o Código de Processo Civil, o artigo 937, ele estabelece quando que cabe sustentação oral. E vejam que ele só fala em sustentação oral em agravo interno nos processos de competência originária previstos no inciso 6º, ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. E a nova lei alterou o Estatuto da Ordem, a Lei 8906, lá no seu artigo 7º, então, artigo 7º do Estatuto do Advogado, e ele acrescentou esse artigo 2º-B para prever mais hipóteses de sustentação oral. Poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática, agravo interno, né, de que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Tá? Então, prestem atenção, que agora pode cair para vocês, né, se admite ou não sustentação oral em outras hipóteses. Vamos imaginar aqui, reitero, vejam que o Código de Processo Civil, né, ele fala, né, só no recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, e aí agora é também no agravo interno no recurso de apelação, agravo interno no recurso ordinário, agravo interno no recurso especial também, agravo interno no recurso extraordinário e agravo interno nos embargos de divergência também. Ou seja, houve uma ampliação do cabimento do recurso de sustentação oral, no agravo interno. Então, só essa dica aí de coisas novas que nós temos aí na legislação, e que não está nem no Código de Processo Civil, e sim no Estatuto da OAB. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Sei que ficou meio rápido aqui o negócio, meio relâmpago, né? Mas vamos lá. É o que temos, acho que deu para dar uma revisadinha geral aí, né, na parte de recursos e ver como é que a OAB vem pedindo. Deem uma grande atenção, sugestão aí, né, para recurso especial, recurso extraordinário, né, que eles pegam bastante também. Beleza? Então é isso. Obrigado, Viviane Lins. Obrigado mesmo. Obrigado, Stephanie. Boa tarde para vocês. Para quem for fazer o exame da ordem, desejo uma boa prova, né? Sucesso para vocês. Contamos com a aprovação de todos. Forte abraço. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.